nós conversamos entre os professores e nós decidimos, assim, fazer essa semana de revisão mesmo. Então, eu dei uma parada com o nosso conteúdo do segundo bimestre, porque agora nós continuaríamos com a parte macroeconômica. Como nossa prova já será semana que vem, e nós temos aí bastante conteúdo, eu dividi. Então, eu peguei o primeiro conteúdo para a gente revisar hoje, e na quinta-feira a gente vai dar uma organizada, reavaliar e revisar a segunda parte do conteúdo. Então, a prova, ela vai estar embasada no conteúdo de hoje e de quinta-feira, tá? Esse conteúdo que eu coloquei já é uns slides que vocês já têm, então eu só postei ele ali para vocês se direcionarem aí, mas vocês já têm, tá? Os slides que seguem na sequência, o que que eu fiz? Como as nossas aulas, elas foram semanais, eu fui dividindo, né? Então, eu peguei um jogo inteiro de slide, fui dividindo ele por partes, para que nós pudéssemos chegar ao final do conteúdo de micro. Mas, tanto faz, né? Se você pegar esse conteúdo de hoje com o de quinta, é o mesmo conteúdo que vocês já têm, tá? Então, agora, eu vou colocar aqui no nosso material e eu vou pegar bem do comecinho, tá? Que foram as nossas aulas, inclusive as nossas aulas presenciais, que nós estávamos ainda, né? Não era aula remota, antes disso tudo. Então, eu vou fazer um apanhado geral para vocês. Lembrando, pessoal, o seguinte, eu até comentei na última aula que como a nossa disciplina é de economia, é uma disciplina bastante, com uma abordagem bastante atual, né? Nós estamos vendo aí que hoje tudo que está acontecendo, nós só ouvimos falar sobre economia, sobre os efeitos na economia e assim por diante. Então, as questões da nossa avaliação serão questões que têm um contexto da teoria que nós estamos vendo, mas serão questões bastante próximas à realidade que nós estamos vivendo, porque a nossa disciplina, ela permite isso, já que nós estamos falando de economia. Então, é importante você entender a teoria e aplicar essa teoria à prática. Vocês terão na prova 5 questões e poderão escolher 4, tá? Aí você fala para mim, ah, professora, mas e se eu quiser fazer assim? Não, pessoal, é para fazer 4. Não faça 5, por quê? Porque eu vou corrigir 4. Entendeu? Aí vai ficar perdido entre corrigir uma ou outra, talvez eu corrija aquela que você errou e deixa que você acertou. Então, não, tá? A prova tem 5 questões que te dá a opção de escolher 4. Não faça além das 4 que você precisa fazer. E isso é uma dica que eu estou dando, também já aí dando uma dica para vocês das outras disciplinas também, né? Então, cuidado com isso, porque às vezes você faz lá 5 questões, o professor não corrige as demais, ele vai corrigir exatamente o que você talvez tenha faltado uma coisa ou outra. Então, é importante que você faça as 4. Tranquilo? Bom, nosso conteúdo, nós iniciamos com a parte conceitual mesmo. O que que é economia, tá? Então, economia é o quê? Eu até coloquei os objetivos dessa aula, que era compreender os conceitos de economia, entender o fluxo circular de renda, saber qual era a divisão econômica. Mas o que é economia? Primeira situação. A economia deriva de oikos e nomos, que é lei e casa. Da onde surgiu isso? Da Grécia. Por quê? Porque na Grécia, os gregos estavam lá efetuando as suas compras desordenadamente e não conseguiam controlar. Então, na época, não tinha economista como tem hoje, mas tinha filósofo, matemático e assim por diante. Eles se reuniram, estabeleceram uma norma que os gregos deveriam seguir para tentar se organizar. Então, eles pegaram duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Então, é lei da casa ou norma da casa, para que eles pudessem colocar conceitos que ensinassem ou que auxiliassem os gregos a organizarem suas finanças, a cumprirem suas obrigações e não ficarem devendo. E aí é que veio todo o conceito de economia, que é uma ciência social que estuda como o indivíduo, que sou eu e você, e a sociedade como um todo,
decidem empregar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços para satisfazer as necessidades humanas que são ilimitadas. Então, é a ciência da escolha. Resumindo isso, nós temos 3 fatores de produção principais: terra, capital e trabalho. E esses fatores de produção, eles são limitados. Então, a terra é limitada? É. O capital é limitado? Muito. A mão de obra é limitada? É limitada, principalmente a mão de obra especializada. Diante disso, eu e você, nós temos necessidades básicas que não têm fim. Não existe um ponto de saciedade para o consumidor. Hoje nós almoçamos e jantamos. Amanhã nós vamos almoçar e vamos jantar novamente. Ou seja, não existe um ponto de saciedade. E por não existir esse ponto de saciedade, eu preciso fazer escolhas. Então, a economia ela surge como ciência, por quê? Porque ela vai tentar organizar essa situação. Então, ela vai dizer assim: olha, sociedade, indivíduo, você vai utilizar os recursos escassos, vai transformar esses recursos escassos, que são os fatores de produção, em bens e serviços e vai distribuir entre os membros da sociedade. Isso é economia, tá? Aliado a esse processo, então nós temos que economia, de um lado, nós temos as nossas necessidades que, como eu disse, são ilimitadas, mas nós temos um problema sério. Por quê? Porque os recursos produtivos são limitados. E aí é que entra a ciência da escolha, né? Então, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós temos que pagar água, luz, telefone. Quem mora de aluguel precisa pagar o aluguel. E nós sabemos que o capital, a renda, isso tudo é escasso. E nós estamos passando por um momento de bastante escassez. Nesse sentido, surge a economia, o objeto. Lembra? Na nossa aula eu disse para vocês, olha, nunca se esqueça que o objeto do estudo da economia se chama escassez. A economia só existe, por quê? Porque existe escassez de recursos. Então, esse é o objeto da economia. E por conta de existir essa escassez, nós temos uma teoria chamada de custo de oportunidade ou sacrifício de escolha, em que necessariamente eu preciso fazer o quê? Eu tenho toda escolha, eu tenho que saber que tem um custo, que é chamado de custo de oportunidade, que é aquilo que eu abro mão em troca de outra coisa. Vamos lá, vamos lembrar o que é esse custo de oportunidade. Digamos que a Fernanda tivesse um capital para investir e algumas opções para isso. Então, a Fernanda tem a opção de fazer um investimento comprando imóveis, a Fernanda pode comprar ações, a Fernanda pode colocar o dinheiro em renda fixa num banco comercial. Ok, digamos que dessas 3 situações, a Fernanda decidiu investir o capital dela em ações. Aí houve todo esse problema do coronavírus, as bolsas caíram e a Fernanda tem ações investidas na bolsa que ela pagou R$50 e agora custa R$5. Qual foi o custo de oportunidade da Fernanda? É o que ela deixou de ganhar investindo em renda fixa, porque lá no banco, se é um investimento em renda fixa pré-fixada, independente que é coronavírus, sem coronavírus, o rendimento será fixo. Então, ela deixou de ganhar esse rendimento. Esse foi o custo de oportunidade. Outra coisa, se a Fernanda tivesse deixado o dinheiro dela investido em imóveis, o aluguel ela estaria recebendo. Então, o custo de oportunidade da Fernanda é o que ela deixou de ganhar com o valor do aluguel e o que ela deixou de ganhar com o rendimento em renda fixa. Isso é custo de oportunidade. Continuando, nós temos por que fazemos escolhas, né? Então, tem uma série de fatores que nos obrigam a fazermos escolhas. A primeira, nós já sabemos que os recursos são escassos. As necessidades são ilimitadas. As pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam escolhas o tempo
todas as pessoas estão enfrentando escolhas. E isso faz com que as pessoas respondam a incentivos, não é assim? Agora não, né, gente? Vamos falar a verdade. Agora seria o momento das pessoas, de fato, responderem a incentivos. Por quê? Porque não está chegando o Dia das Mães? Todo Dia das Mães tem propagandas, promoções, incentivo, marketing, né? Então, o marketing está aí incentivando os consumidores a demandarem. Mas nós temos uma seguinte situação agora, né? Agora, por uma situação atípica, mesmo que tenha todo esse incentivo, muitas vezes nós não podemos comprar, talvez porque não podemos nem sair. E as escolhas são racionais? Sim. Por que as escolhas são racionais? Porque nós, né, lembra que eu falei para vocês, quando as empresas contratam mão de obra especializada, adquirem um novo equipamento, as empresas fazem isso, o que elas querem receber em troca? Lucros, né? Então a empresa, ela precisa ter lucro, ela quer maximizar lucro. E nós, como consumidores, quando nós investimos em algo, né, quando nós compramos algo, nós queremos maximizar a satisfação por ter adquirido um determinado bem. Então, eu paguei caro na marca tal, né? Tudo bem, o que me impede de pagar? Só se eu não tiver o dinheiro, mas se eu tenho e eu comprei, eu tenho que ficar satisfeita, porque o triste será eu pagar caro em um determinado produto e não estar satisfeito. Bom, o trade-off eu já expliquei, né, que é um conflito de escolha. A vida é um conflito todo o tempo, porque todo o tempo nós estamos escolhendo o que comer, o que vestir, o que fazer e assim por diante. Em economia, acontece quando se abre mão de algum bem para se obter outro bem. É a troca de algo que se gosta por algo que se quer. Foi o exemplo que eu dei da Fernanda. E aí nós entramos, então, nos problemas econômicos fundamentais. E durante as aulas, nós até comentamos sobre isso. Quando? Quando nós falamos o seguinte, olha, por que a economia ou o conceito de economia está fundamentado nos problemas econômicos fundamentais? E aí nós fomos trabalhando sobre isso. O primeiro problema é o que e quanto produzir. Por que isso é um problema? Porque os recursos são escassos. Então, por exemplo, hoje, né, gente? Hoje, o que nós estamos vendo? O que e quanto produzir? O que mais está sendo produzido hoje no Brasil? E provavelmente aí ao redor do mundo todo. Produtos médicos, produtos de higiene, não é isso? Máscaras às milhares, né? Máscaras, roupas cirúrgicas, testes de Covid-19, respiradores. Não foi decidido o que produzir e quanto produzir? Cada economia está produzindo o tanto que aguenta produzir. Então, veja bem que nós estamos respondendo o primeiro problema econômico. O que e quanto produzir. Né? Então, hoje no Brasil, não está falando na produção de sapatos infinitamente mais, bolsas, não. Nem carros, não. Hoje, o produto é do quê? É o produto médico. Por quê? Porque é essa linha que está precisando. Como produzir? Cada país está utilizando uma tecnologia. E nós estamos vendo aí, acompanhando os noticiários, que os países estão desenvolvendo as mais mirabolantes estruturas para produzir respirador, por exemplo. Né? O Brasil também. Então, é como produzir, que tipo de mecanismo eu vou utilizar? Ok, a terceira pergunta, para quem produzir? Nós já sabemos. Essa pergunta hoje já foi respondida no Brasil, né? E ao redor do mundo. Então, para que vai produzir máscara? Para todos os brasileiros. Né? Para quem que vai produzir respiradores, testes de coronavírus, enfim, para quem? Para quem precisa, né? Para quem tem os sintomas. Então, nós sabemos que hoje nós podemos encaixar perfeitamente a explicação dos problemas econômicos fundamentais com o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia.
Porque aqui, ó, exatamente foi essa pergunta que eu coloquei para vocês. Por que os problemas econômicos fundamentais, o que, quanto, como e para quem produzir, originam-se da escassez de recursos de produção? Ok? Bom, então aqui nós já sabemos, já revisamos. Aí nós entramos na curva ou possibilidades de produção, né? Foi o gráfico que nós estudamos, o primeiro gráfico. Essa fronteira, essa representação gráfica, ela mostra como a escassez dos fatores de produção obrigam a sociedade a escolher e definir limites para a capacidade produtiva de uma empresa, de um país ou de uma sociedade. Bom, aqui é fácil, né, gente? Olha, novamente um exemplo do que nós estamos vivenciando, né? Então, aqui nós já podemos ver novamente aqui um exemplo. Por quê? Imaginem vocês que nós temos aqui essa curva que representa a curva de possibilidade de produção dessa economia. Essa economia, ela produz apenas alimentos e roupas. Então, eu tenho aqui 3 interpretações desse gráfico. A primeira interpretação é que se eu estiver no ponto 1, 2, 3 até o 6, eu tenho a mesma interpretação. Todos os fatores de produção estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se esse exemplo fosse referente, vamos substituir aqui alimentos por testes de Covid-19 e roupas por máscaras. Tá? Então, o que eu ia dizer isso para vocês? Que essa economia estaria produzindo testes aqui na vertical e na horizontal, máscaras e roupas cirúrgicas, certo? Só que a nossa economia não tem como produzir infinitamente isso tudo e mandar para outro. Não tem. Nós sabemos que existe uma limitação, uma capacidade limitada de produção. Só que, se a nossa economia estivesse combinando essa produção entre testes para Covid-19 e máscaras, qualquer que fosse esse ponto do 1 ao 6, eu estaria dizendo para vocês que a nossa economia estaria operando no limite da sua capacidade produtiva. Mesmo que lá no 6 ela produzisse mais testes, né, e menos máscaras, ou vice-versa, ou lá no ponto 1 ela produzisse mais máscaras e menos testes, ela estaria utilizando toda a sua capacidade de produção. Agora, seria diferente se eu estivesse olhando para dentro dessa curva de possibilidade de produção, a parte interna, e tivesse aqui a letra X, ou M, ou P, qualquer ponto interno a essa curva de possibilidade de produção, indicaria que a nossa economia ainda teria condições de produzir mais testes e mais máscaras. Segunda interpretação. E se eu estivesse num ponto além dessa curva, aqui mais ou menos, ó, num ponto onde está a flechinha, num ponto além da curva de possibilidade de produção, isso é um ponto inatingível, que está dizendo que o Brasil já teria ultrapassado a sua capacidade produtiva. Seria o que está acontecendo com alguns países que nós acompanhamos aí, em que houve o quê? Né, um estrangulamento na capacidade médica, porque faltaram respiradores, porque faltaram leitos nos hospitais, faltaram medicamentos, testes. Então, aí nós vimos um colapso na saúde, não é isso? Seria o mesmo que estar além da curva de possibilidades de produção. Isso é um indicativo de um colapso na saúde, como nós estamos aí vendo em alguns lugares. Isso nós também não temos como não falar do custo de oportunidade, que é o grau de sacrifício que se faz ao optar por um bem ou serviço medido em termos do que foi sacrificado. Novamente, explicando o exemplo da Fernanda. A Fernanda optou por investir em ações. E qual foi o custo de oportunidade? O que ela deixou de ganhar em renda fixa e o que ela deixou de ganhar com os aluguéis. O sistema econômico, que é o sistema socialista, que nós tivemos também lá o sistema capitalista, pessoal, essa parte eu vou pular porque eu não vou pedir na prova, tá? Isso aqui é só a economia de escambo, fisiocracia
Isso aqui eu expliquei, na verdade, ao longo das aulas, mas é mais uma parte histórica da economia que eu não vou pedir em prova porque não é uma parte prática, tá? Então, isso aqui não, tá? Vamos adiante. Aqui sim, organização da economia. Né? Nós fomos até essa organização nesse material. Então, a organização da economia é muito importante lembrar que a economia ela está organizada em termos de fluxos reais e monetários. Então, o fluxo real é aquele que vai explicar apenas quais são os agentes econômicos e o que esses agentes econômicos fazem, que é ofertar e demandar. E o que eles ofertam e o que eles demandam. Mas nós entendemos assim, que para uma empresa ofertar, ela precisa de mão de obra. Então, para a Universidade Positivo ofertar as aulas para vocês, ainda que remotas agora nesse período, o que precisa? De mão de obra. Né? Então, precisa da mão de obra do professor para que ela consiga ofertar. Então, ela vai demandar a minha mão de obra para ofertar para vocês o curso de Direito. Vocês, né, a Ariane, ela vai fazer o quê? Ela vai demandar o curso de Direito da Universidade Positiva. Então, ela está demandando serviços. Agora, como que a Universidade Positiva vai me remunerar como professora e como que a Ariane vai pagar para a faculdade, para a Universidade Positivo pelas aulas? O que precisa aí? Precisa do dinheiro. Então, quando o dinheiro entra na jogada, tanto para a empresa remunerar o funcionário, quanto para o consumidor pagar pela aquisição dos bens e serviços, então nós temos o fluxo monetário. E a junção do fluxo real e o fluxo monetário, nós temos então o fluxo circular da renda. Nós começamos falando sobre uma economia fechada. Por que essa economia é fechada? Porque eu tenho apenas dois agentes econômicos. Eu tenho famílias e tenho empresas. Famílias e empresas. As famílias oferecem o quê? Oferecem os fatores de produção, trabalho, capital, terra, para quem? Para as empresas. As empresas irão demandar esses fatores de produção. E quando a empresa tem capital, quando a empresa tem, né, o espaço físico, quando ela tem a tecnologia, o que ela vai fazer? Ela vai produzir bens, produzir serviços e vai ofertar para as famílias. As famílias somos nós, sou eu e você representando as famílias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, demandar os bens e serviços que as empresas oferecem. Então, você percebe que é um fluxo circular mesmo. Então, eu trabalho, obtenho uma renda, com a renda que eu obtive, eu vou adquirir bens e serviços. Novamente, vou trabalhar, vou receber uma renda para que eu possa consumir. Só que aqui é uma economia fechada. E mais adiante, nós abrimos a nossa economia. Ao abrir a nossa economia, então nós temos agora famílias, continua como agente, empresa, mas nós temos também o governo, o mercado financeiro na jogada. E para abrir totalmente essa economia, porque aqui eu tenho família, empresa, governo e mercado financeiro. Mas como o Brasil não é, né, não é autossuficiente na produção de bens e serviços de tudo que ele precisa, parte do que nós precisamos, nós temos que importar. Então, nós vendemos o nosso produto, mas nós importamos aquilo que nós não produzimos. E nessa condição, então, o que falta aqui nesse mercado? Falta o setor externo. Então, nós vamos colocar aqui o fluxo circular da renda de uma economia aberta. Então, nós temos aqui as famílias e as empresas, já sabemos o que elas ofertam e o que elas demandam. Mas nós temos também as instituições financeiras, as empresas, o governo e o resto do mundo. O que as instituições financeiras fazem? Vamos aqui, claro que as instituições financeiras são bancos,
são sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, né? Tem as empresas de seguro, as empresas de contratos de comércio, as empresas de previdência privada, as financeiras, mas vamos colocar os bancos. Os bancos, eles ofertam o quê? Todos os serviços financeiros que nós precisamos e as empresas também precisam, inclusive o próprio governo. E o que as instituições financeiras demandam? Os nossos recursos, porque quando nós deixamos o recurso lá no banco, por meio do multiplicador bancário, o banco, né, essa instituição financeira, ela vai obter os seus resultados. E o governo? O governo demanda e oferta? Mesma coisa. O governo, ele vai ofertar o quê? Bens públicos, né? Então, ele vai ofertar investimentos na saúde, investimentos em educação, melhoria de transporte, melhoria das estradas, enfim, tudo isso ele precisa estar atento. Agora, o que é que ele vai demandar? Todos os impostos, diretos ou indiretos. Diretos, aqueles que incidem diretamente sobre a renda. Então, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, e os indiretos, como o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, são impostos que tributam determinados produtos que não incidem diretamente sobre a nossa renda, mas incidem de maneira indireta. Então, esses tributos são demandados pelo governo. Vocês percebem que o governo também faz o papel duplo, né, de ofertar e demandar. E, por fim, o resto do mundo, que são todos os países, e aí nós já falamos de um mercado global, que dependem economicamente uns dos outros. Então, o Brasil é um país rico na sua base agroexportadora. Então, nós produzimos aqui e exportamos os nossos produtos para o mundo. Mas, diante disso, nós não produzimos tudo aquilo que necessitamos. E por conta disso, muito nós temos que importar em tecnologia, em matéria-prima, até mesmo em mão de obra, produtos finais, medicamentos, produtos alimentícios, né, peças de veículos. Então, tudo isso nós importamos. Então, todo o tempo nós estamos fazendo esse duplo papel, que é ofertar e demandar. Então, é isso que é o fluxo circular de renda. É entender que os agentes econômicos que compõem esse fluxo, que é família, empresa, governo, instituições financeiras e resto do mundo, todos esses agentes exercem um duplo papel, que é o papel de ofertar e demandar. Né? E nós sabemos, dentro dessa perspectiva toda, que ninguém aqui vai ficar livre disso. Então, não tem como eu dizer para vocês, não, olha, a família só oferta e não demanda. Não, isso não existe. É uma via de mão dupla. Por isso que se chama fluxo circular da renda. No restante desse material, que era já o nosso material de aula, nós temos aqui a divisão da economia, né? A micro, macroeconomia, que é o que nós estamos estudando para o segundo bimestre, a economia internacional e o desenvolvimento econômico. Mas isso aqui é somente para o entendimento de vocês dessa subdivisão, mas não precisa estudar. Então, olha lá a dica que eu dei. São os conceitos de economia, a curva de possibilidade de produção e o fluxo circular da renda, tá? Então, dessa parte do conteúdo, é isso que nós precisamos saber. E lembrando que é muito importante vocês entenderem o conceito e a aplicação prática, né? Então, para responder as questões da prova, você vai ter aí toda a parte conceitual, né? Essa revisão que eu dei até agora, e aí você vai aplicar ao que está acontecendo nos dias atuais. As questões serão abertas e com bastante foco na nossa atualidade. Pessoal, a revisão de hoje vai até aí. Na próxima aula, que é quinta-feira, eu vou revisar a oferta, demanda, equilíbrio de mercado e as estruturas de mercado, que é o final da nossa disciplina, que é a finalização do nosso conteúdo. Até aqui, pessoal, até essa parte da revisão, alguma pergunta em relação aos conceitos ou em relação à curva de possibilidade de produção ou ao fluxo circular de renda? Tranquilo? Bom, para mim tá.
Então, tá ok. Vocês entenderam como que eu vou pedir na prova? Entenderam? Então, Sim, vocês vão por ter exemplo. vocês vão ter a ideia de toda a parte conceitual, né, para fundamentar a resposta. Mas nós vamos trabalhar questões da atualidade, tá? Por isso que as questões serão muito individuais, né? Não é assim, tipo, o que é o fluxo circular de renda? Eu não vou perguntar isso, né? Então, eu vou perguntar algo que seja fundamentado na teoria. Então, você pode até dizer o que é o fluxo circular de renda, mas você vai responder na prática. Tranquilo, pessoal? Sim. Então tá ok. Essa semana eu já vou começar a corrigir os 2 trabalhos que eu falei, né? Que são os trabalhos que vão estar valendo a nota. E aí, na próxima semana, não tem aula, é só avaliação, nós não vamos ter aula, porque a semana inteira é de prova, né? E aí, na outra semana, já vai sair a nota. E na semana posterior à prova, eu vou estar fazendo uma releitura da prova, dando uma explicada até para vocês se organizarem, entenderem mais ou menos o que vocês colocaram, se está dentro de um padrão de resposta. Tranquilo? Tá. Professora, o trabalho vai valer 4, então? Vai, o trabalho vai ter peso de 4. Então, são 2 trabalhos, né? Cada um com peso de 0,2 e a prova vai ter peso de 6, na escolha de 4 questões. Tá, então no trabalho 2 questões, cada uma vai valer 2, né? Isso, exatamente, tá? Trabalho 2 cada um e 6 a prova. Lembrando que terão 5 questões e vocês vão escolher 4. Tranquilo? Uhum. Então tá bom, pessoal. Então um abraço a todos. Eu saio daqui agora, encerro o Zoom, mas fico no chat, tá? Até o final. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser perguntar lá, estarei lá, tá bom? Tá bom. Então tá ok, pessoal. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.